Gente, tudo bem? Gente, tô aqui pra gravar o 8º vídeo, tá? Do nosso top 10, que é sobre a série Hawaii Five-0. Essa série, gente, como já diz o nome, ela se passa no Havaí, tá? Então é muito linda, tá, gente? Muito bem feita, as paisagens são maravilhosas. Vale muito assistir, muito a pena assistir por esse clima todo de praia, de verão, é uma delícia de assistir. Fora isso, a série tem bastante humor, que é bem interessante também, e tem muita, mas muita ação, gente. É uma série que acontece muita coisa legal. É como se você estivesse assistindo um filme do 007, é bem animado mesmo, bem legal. E tem bastante coisa de exército misturado, né? Porque o nosso protagonista, ele era da Marinha. Então ele também tem essa atuação no exército, na marinha, ele participou de várias forças-tarefas, de várias guerras e batalhas. Então também tem essa ligação com a parte militar, tá? Quem é o nosso protagonista? O Steve McGarrett, que é um homem lindo, maravilhoso, gente, incrível, tá? E ele é um personagem muito interessante, tá? Porque ao mesmo tempo que ele é um homem forte e ele é um cara assim muito impulsivo, então tudo que ele faz, ele não planeja nada, ele faz tudo na loucura. E isso deixa o parceiro dele enlouquecido, que é o Danny. E aí, como ele é muito impulsivo, ele acaba fazendo as coisas, mas ele tem muita segurança no que ele faz. E ele é muito bom no que ele faz. E aí acaba dando tudo certo. Mas dá muito susto na gente, viu, gente? Porque acontece alguma coisa e você fala, ai meu Deus, o que o Steve tá fazendo? Mas aí ele vai e resolve o problema, porque ele é muito bom, gente. Não é à toa que ele é o chefe, né? E aí, fora ele, tem outros personagens que são muito legais, muito legais. O Hawaii Five-0 é uma força-tarefa, tá? É o nome da força-tarefa. E aí, quem são essas pessoas? Fora o Steve, que é o chefe, nós temos o Danny, que é o parceiro dele, que é um cara que veio de Nova Jersey. Ele não gostava de praia, ele não queria sair da cidade dele, mas ele era casado com a Rachel e ele teve uma filhinha, que é a Grace, e a Rachel se separou dele. E aí ela casou com outro cara, e esse cara foi transferido pro Havaí. E aí a filhinha do Danny ia morar no Havaí. E aí ele não queria ficar longe da filha, então por isso ele resolveu se mudar para o Havaí, tá? E aí ele chega lá meio contra a vontade dele, ele não gosta daquele clima, de nada, ele só foi por causa da filha. E no começo ele e o Steve se estranham muito, eles não gostam um do outro, porque eles são muito diferentes. O Danny, ele é super divertido, ele é carinhoso, ele é carismático, né? E ele tem uma coisa de reclamar muito do comportamento do Steve, porque o Steve é muito maluco, né? E ele não planeja nada, ele não conta o que ele vai fazer, ele sai fazendo já tudo, né? E o Danny fica enlouquecido com esse comportamento dele, mas ao longo do tempo, eles vão criando uma amizade muito forte, então eles se tornam irmãos mesmo, né? Então é muito legal de ver essa amizade dele. Por mais que eles briguem bastante, até o pessoal brinca que eles brigam igual casal, né? Aí tem até um episódio que eles vão fazer terapia de casal, é muito engraçado, gente, muito legal. E o Danny, ele tem então essa ex-mulher, que ele ainda tem uma paixão por ela, e os dois meio que voltam e largam toda hora. E tem essa filha que é a Grace. Depois ele vai ter um filhinho também, mais pra frente, lá no finalzinho. A série, gente, tem 7 temporadas, tá? A 8ª temporada já está sendo gravada, logo tem os episódios pra gente assistir. E aí, quem são os outros personagens? O resto da força-tarefa é a Kono e o Tim. A Kono e o Tim, eles são havaianos, já são lá do Havaí mesmo, o Steve também é, tá? Mas a Kono e o Tim, eles são asiáticos, né? E aí, eles são bem, assim, apegados com a cultura havaiana, tá? E aí, eles têm essa ligação muito forte com a natureza, é um negócio bem legal. São personagens muito interessantes, maravilhosos. A Kona é uma mulher super forte, ela era surfista, e aí ela se machucou e resolveu entrar pra polícia. E ela é muito boa em artes marciais, ela é maravilhosa, a Kona. A Kona, ela acaba se casando com o Adam. E o Adam, gente, ele é filho do chefe da máfia japonesa. Mas a Kona acaba se envolvendo com ele, tá? Então acontece várias coisas em relação a isso. E aí tem o Tim. O Tim, ele é um cara, assim, super fiel, super forte, um cara centrado, né? Um típico oriental, que a gente já sabe que eles são muito equilibrados, né?
E aí o Tim, ele representa essa força oriental do grupo. Ele é uma pessoa muito legal. E aí ele é casado com a Malia, né? Que ele ia se casar com ela, daí aconteceu um problema, eles se separaram, mas depois eles acabam se casando. Mas depois, infelizmente, eles se separam de forma bem trágica, bem triste. Mas o Tim, depois ele acaba conhecendo outra pessoa e sendo feliz e tal. E são personagens muito legais, gente, muito importantes. Depois aparece o Lu, que é um cara que trabalhava com uma outra área, assim, da Força Tarefa, né, na SWAT. E aí ele começa a trabalhar com o Steve depois. E ele também é muito legal, ele é bem humorado, bacana, tal, é um personagem bem legal também. Outra pessoa que entra pra Força Tarefa é o Jerry, que é um cara super nerd, que gosta muito de estudar. E aí ele entra como pesquisador, também é um personagem que tem muito humor, tá? Outro personagem que eu adoro é o Max. O Max é o médico legista. E ele também é engraçadíssimo, é um japonesinho muito fofo. E aí todo mundo ama o Max, é super legal, tá? Então é uma equipe bem engraçada, bem divertida, são pessoas muito fortes, de personalidade forte, mas eles são muito carismáticos, é muito gostoso de assistir. Eu adoro essa série, tá? Essa série é muito gostosa de assistir mesmo, tá? Mas infelizmente, né, houve um problema com a questão financeira e houve uma grande polêmica quando começou a 7ª temporada. Os atores que fazem o Tim e a Kono começaram a se revoltar em relação à diferença de salário entre os personagens que são asiáticos e os outros que são brancos, né, da raça branca, que seria o Steve e o Danny. E os outros que são asiáticos e são pessoas nativas do Havaí ganhavam menos que eles. Então eles descobriram isso e se revoltaram em relação à série. Então, aí na 7ª temporada, a Kono e o Tim infelizmente se despedem de nós, tá? Na 8ª temporada, parece que já saem outros atores também, que fazem parte desse núcleo que é asiático, que é nativo, mas surgem outras pessoas que a gente ainda não conhece, né? Porque vai ser na 8ª temporada que eles chegam. Então a gente vai conhecer ainda esses personagens, espero que sejam legais, mas a gente fica com muita saudade da Kono e do Tim, porque eles são maravilhosos, gente, vocês vão adorar os dois. E aí, mas infelizmente aconteceu isso, tá? E eles não conseguiram entrar no acordo, então eles resolveram sair por questões políticas mesmo. Porque eles acharam que é muita desigualdade, muito errado eles ganharem menos, tá? E eles estão certos, né, gente? Porque eles são tão bons quanto os outros. Mas infelizmente acontece muito isso em série, essa questão financeira, né? E isso atrapalha a gente que gosta, né? Porque a gente quer continuar assistindo com os personagens que a gente gosta. E não com pessoas que a gente nem conhece ainda. Mas enfim, depois a gente vai conhecer esses novos personagens e vai acabar gostando deles também. E a 8ª temporada, eu acredito que seja a última, tá? Porque o Steve, que é o protagonista, já falou que ele só vai fazer essa temporada, ele não vai continuar. E aí, eu acredito que por causa dessa questão polêmica que aconteceu aí, ele acabou sendo afetado por isso, tá? Então, ele vai fazer só até a 8ª. E eu acho muito difícil eles continuarem sem o Steve, porque o Steve é o protagonista. Não que não tenha outros atores que possam ser protagonistas, como o Danny, por exemplo. Mas o Steve é um personagem muito importante, tá? O Steve, ele tem toda uma questão familiar muito mal resolvida. O pai dele morreu, que também era policial, militar, tudo. E aí a mãe dele é uma espiã, tá? Então a Doris, que é a mãe dele, ela fica muito tempo afastada do Steve e depois ela volta porque ela tá escondida, tá? Por ela ser uma espiã e estar sendo perseguida por outras pessoas. E ele também tem a Catherine, que é a mulher da vida dele, que ele ama, mas a Catherine também é espiã. Então ela também fica indo e voltando na vida do Steve, e ele sofre muito com isso. Depois ele arruma uma namorada, mas ele acaba sofrendo muito com isso, tá? E aí tem toda essa questão pessoal com ele tem alguns inimigos, que é o Rufete, tem o Gabriel, que é um inimigo do Tim, que é o outro personagem, né? Tem outros inimigos que eles têm durante a série, que acabam causando muitos problemas pra eles. O Danny também tem uma irmã que aparece bastante, aparecem os pais do Danny também, de vez em quando eles chegam pra série, que são personagens muito legais também.
E é uma série bem interessante, tá? E tem os informantes, que é o Jerry, que é esse que vai trabalhar com eles, e o Kamekona, tá? O Kamekona, ele é dono de uma barraca de camarão. Daí tem ele e o primo que trabalham na barraca. E ele é um personagem muito engraçado, porque ele é empresário, ele quer fazer um monte de coisa, mas tudo que ele faz acaba dando errado, então é uma confusão atrás da outra. E ele é muito legal, e como ele já foi preso, já foi de gangue, ele ajuda a força-tarefa com informações e com contatos que ele tem, tá? Então é uma série muito legal, gente. Se você gostou, entra lá, Hawaii Five-0. Vai assistir porque é muito legal mesmo. E fora isso, gente, se inscrevam no meu canal, compartilhem, comentem, falem pra mim o que vocês querem que eu fale depois, tá bom? E muito obrigada, é isso aí.